Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus em Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Nós vamos ler dos versos 10 até o verso de número 32. Essa será a porção que nós vamos expor nesta manhã. Gênesis 11, 10 a 32. Assim nos diz a santa palavra do nosso Deus, a palavra da salvação. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos, e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E depois que gerou a Serugue, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou a Naor, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor dos 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Harã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Harã, e foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Amém. Meus irmãos, vamos mais uma vez orar, pedir que o Senhor nos aguce mais os sentidos de nossa alma para percebermos a bondade dele nesse texto. Senhor, Deus glorioso, Deus santo, Deus de Abraão, nós te rogamos em nome de Jesus, ó Deus bendito, Deus fiel, Deus que chama pecadores perdidos, longe de Jesus, mas pelo seu imenso amor, de todo tipo de pecado, o Senhor nos chama. Louvado seja o Senhor, por ser tão maravilhoso, tão poderoso. E é em nome de Jesus, Senhor, que rogamos este mesmo poder, porque dele carecemos, somos pobres, carecemos do teu poder e graça, para que as nossas vistas da alma, ó Deus, estejam ajustadas para que nós percebamos a glória do Senhor, o teu bendito Filho exposto nessas palavras. Fala dos altos céus, Senhor, para conosco. Renova a nossa fé, a nossa alma, para que os nossos olhos estejam postos em teu bendito Filho, andando retamente,
Senhor, quebranta o nosso coração para ouvirmos a tua voz e que ela nos transforme. É disso que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Você já fez alguma vez exame de oftalmologia para saber qual grau que você precisa ter nas lentes? Você percebe que naquele momento em que você fica ali com os olhos naquela máquina, o médico então vai ajustando o foco e à medida que ele ajusta, um certo grau fica embaçado até de tal forma que você nem consegue discernir qual é a letra que está na sua frente. Outros graus ficam perfeitos e você consegue enxergar tudo. Mas existe um grau mais forte que também te impede de enxergar. Essa sensação ela é semelhante, inclusive, àquilo que as crianças veem em desenhos animados, quando alguém está com muita fome e ele vê ali um pedaço de carne, um animal. Às vezes o animal está vivo e a fome é tão grande que o personagem enxerga uma carne bem temperada, cozida ou assada. Tal é a fome que ele tem. Por que nós estamos falando dessas coisas? Exame de vistas, de desenho animado, o texto não fala nada disso. Mas o texto tem um ponto de contato com tudo isso que nós estamos falando. O texto nos fala da morte. O texto nos fala da idolatria. E são duas coisas que mudam a nossa percepção da vida. Não é verdade? A morte aqui é mais uma vez trazida, meus irmãos. E é bem verdade que quando a morte vem, as cores do cenário ao nosso redor, elas ficam mais desvanecentes, elas vão perdendo aquela intensidade. Não é verdade? Não é isso que acontece quando experimentamos a morte ou estamos vendo ela rondando ao nosso redor? E ela serve, vamos ver, como um instrumento de Deus, para que nós percebamos a realidade como ela precisa ser percebida. Por outro lado, a idolatria também nos influencia nisso. A idolatria nos faz enxergar coisas demais nessa vida. Desejar demais essa vida. São duas coisas que mudam o nosso foco. São duas coisas que, inclusive, nos influenciam na nossa audição. Estamos falando da visão, mas influenciam na nossa audição daquilo que Deus faz. Ele continua chamando. Ele chama Abraão nesse texto, nós iremos ver. Ele chama Abraão nesse texto. E Abraão está no mundo afetado pela morte. E o mundo afetado pela idolatria. Ainda assim, Deus chama Abraão de forma maravilhosa, de forma soberana, para uma nação santa. Se nós pudéssemos reunir num tema o ensino desse texto, essa frase poderia ser assim: Abraão, de um mundo idólatra e afetado pela morte, para uma nação santa. Abraão, esse personagem tão importante para o povo de Deus, aqui é chamado de um mundo idólatra e afetado pela morte para uma nação santa. E nós vamos ver isso em 2 pontos. Em primeiro lugar, o mundo afetado pela morte. Aliás, 3 pontos. Em segundo lugar, o mundo idólatra. E em terceiro lugar, o chamado de Abraão. São esses os nossos 3 pontos. Anote bem. Crianças, prestem bem atenção. O primeiro ponto, o mundo afetado pela morte. Em segundo lugar, o mundo idólatra. E em terceiro, o chamado de Abraão. Ora, meus irmãos, vocês perceberam que estamos diante de uma genealogia. E essa genealogia, ela é como as demais. Perceba, quando você ler a Escritura e você se deparar com a genealogia, você não pode enxergá-la meramente como um texto frio, como um texto chato. Embora ele seja repetitivo, na verdade, ele tem um padrão, repete muitos nomes estranhos às nossas
nossa cabeça, nossa cultura. Mas a genealogia é uma forma de Deus, o Espírito Santo, nos fazer, nos aumentar a atenção, nos chamar a atenção para algo que está acontecendo. Essa genealogia, ela é mais um ponto de atenção e de revisão do leitor da história da redenção. Ela é semelhante, ela está ligada à genealogia de Gênesis 5. Lá em Gênesis 5 nós vimos a genealogia de Sem, aliás, a genealogia de Sete, quando Deus renova, trazendo Sete, trazendo esperança, quando se passou a invocar o nome do Senhor. E vemos isso, esse padrão. Vemos muitas semelhanças com essa genealogia de Sem. Agora, nós vemos, depois do dilúvio, o Senhor, renovado esse mundo, nações se espalhando. Ele traz aqui a genealogia de Sem. Quais são as semelhanças? Nós iremos ver diante ao decorrer dessa exposição. Em primeiro lugar, nós vemos aqui então o mundo afetado pela morte. Nós vimos, eu não sei se você percebeu, aqui uma das semelhanças com Gênesis 5 é que os anos agora não são muitos como antes. Os homens viviam 900 e tantos anos, 800 e tantos anos, mas eu não sei se você percebeu na genealogia, agora nós temos homens vivendo aqui, o que mais vive é 100 com 600 anos. E isso vai mudando, vai diminuindo. A expectativa de vida aqui diminui. 438 anos, 239 anos. Naor, o pai de Tera, viveu 148 anos. A expectativa de vida aqui diminui. Ela é, inclusive, um índice para se medir a felicidade das pessoas na sociedade, não é verdade? Se nós olharmos meramente por esse ângulo, de fato, muitas pessoas elas ficam abaladas com a expectativa de vida. Vemos isso. Aqui a morte está afetando o mundo. A expectativa de vida ela está diminuindo. Mas, meus irmãos, não apenas isso. Nós vemos como a morte é certa. Eu não sei se você percebeu, mas aqui não tem mais a expressão e morreu. E morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Você percebeu que não tem essa expressão? E é uma forma do Espírito Santo nos chamar a atenção. É interessante como é a Escritura. Tirando essa expressão, ele quer, na verdade, não dizer que as pessoas não morriam mais, mas ele está dizendo para nós, perceba, você está achando que a morte não está presente, o mundo não está afetado pela morte? Não, ela está presente. Esse mundo está afetado pela morte, ele continua, porque Deus disse a Abraão, se comeres do fruto, certamente morrerás. Essa expressão não aparece, mas a morte é certa, meus irmãos. A morte é certa neste mundo. Não só para pessoas que estão em estado terminal, mas ela é certa para mim, ela é certa para você. Ela não tem idade certa para levar as pessoas. A morte, ela é uma realidade e nós não podemos esquecer, nós não podemos nos iludir com isso. A morte, ela é certa no mundo. Mas perceba então que neste mundo afetado pela morte, a tristeza de homens que veem seus filhos aqui morrendo, ela também está presente. Eu também, não sei se você percebeu, mas alguns pais aqui vão ver os seus filhos morrerem. Arfaxade vê o seu filho morrer, porque Arfaxade viveu 438 anos, mas Salá, seu filho, viveu 433 anos. Salá morreu antes de Arfaxade. Um pai enterrando o seu filho. Nós naturalmente esperamos que os pais morram antes, não é verdade? Mas Arfaxade enterra o seu próprio filho, não só Arfaxade, Salá também, Peleg, Reu, Naó e Tera. Homens que enterram um de seus filhos. A morte está afetando o mundo, você está percebendo? Ela continua afetando até hoje. Ela é uma realidade.
ela é uma realidade. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, nós vemos um mundo não só afetado pela morte, mas um mundo afetado pela idolatria. Um mundo afetado pela idolatria. Um mundo idólatra. Ora, eles estavam se desenvolvendo. Há registros de que Ur dos Caldeus, ali onde Abrão nasceu, era uma cidade desenvolvida, muito desenvolvida para aqueles dias. E mais uma vez, eles estão aqui desenvolvendo o mandato cultural, as habilidades profissionais, a inteligência que o próprio Deus deu. Mas eles estão fazendo isso, mais uma vez, no mundo idólatra. Eles estão fazendo isso usando para a idolatria, colocando no lugar de Deus e não para Deus. Ou ficava bem próximo de Babel. Se nós pudermos olhar no mapa, pudéssemos olhar aqui no mapa, Ur ficava próximo, na verdade, não se tem ao certo a localização exata de Ur, mas tem uma ideia, e ela era próxima de Babel. Ora, nós vimos na última ocasião o que aconteceu em Babel. Edifiquemos uma torre, que o topo chegue até o céu, e façamos o nosso nome célebre. Façamos a nossa reputação célebre. Cheguemos até o topo e tomemos o lugar de Deus. Nós vimos a ironia do próprio Deus. Diz o texto que ele desceu, como se ele pudesse sair do seu trono e dar lugar ao homem que queria edificar aquela torre. Irônico isso. Nós vemos que a idolatria faz com que o homem queira tomar o lugar de Deus. Ele quer dominar a sua própria vida. O homem que vive segundo aquilo que ele próprio pensa e não segundo a Escritura, ele é um idólatra. Embora ele não tenha imagem alguma no altar, ele é idólatra. Mas, meus irmãos, essa idolatria, perceba bem, afetou o povo de Deus. Nós estamos falando dos semitas. Nós estamos falando dos filhos de Éber, os hebreus. Essa idolatria afetou o povo de Deus. Você pergunta em hora, de que forma nós vemos isso? Nós estamos diante de Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus, 2 deuses eram adorados, chamados de deuses da lua. Chamado Sim, era, digamos, um deus macho, e Saratur, a deusa da lua. 2 deuses, o deus da lua. E o que isso tem a ver com o texto, com os semitas? Meus irmãos, Abrão, no hebraico, significa pai exaltado. E perceba bem como aqui nós vemos a idolatria afetando o povo de Deus. Nós estamos no segundo ponto, um mundo idólatra. E nós vemos que essa idolatria, ela não estava apenas nos ímpios. Ela tinha agora invadido a igreja, o povo de Deus. Abrão, Tera tem o seu filho. E ele coloca o nome de Abrão. Com a intenção de que ele vai criar o seu filho agora. E ensiná-lo a adorar aos deuses da lua. E Abrão significa pai exaltado, porque Tera o ensina a elevar os seus olhos, a exaltar os seus olhos e contemplar a lua, para tentar descobrir o futuro. Isso não é novo, na verdade? Nós ainda vemos isso através de horóscopos e outros instrumentos. O pai exaltado. Abrão foi criado, ensinado a adorar e a contemplar a lua, aos deuses da lua. Tera o ensinou. Talvez você diga, eu nunca vi isso é estranho. Ora, meus irmãos, abra em Gênesis, em Josué 24. Nós lemos Josué 24, mas não lemos o verso de número 2. Josué capítulo 24. No verso de número 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Então Josué disse a todo o povo:
Assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. No verso de número 14 diz: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito e servi ao Senhor. Tera, Abrão eram idólatras, eles estavam afetados pela idolatria daquele mundo. Abrão casa com Sarai. Sarai, no hebraico, significa princesa. Sara significa princesa. Mas na língua acadiana, significa a deusa da lua. Enquanto Sim era o deus da lua, Sarratu era a deusa da lua. Você percebe com quem Abrão busca casar-se? Porque ele adorava a lua. Ele busca casar com uma mulher que tem o nome da deusa da lua. O povo de Deus estava afetado, ele estava no mundo idólatra e tomado e afetado profundamente pela idolatria. Nós vemos aqui Milca, diz o texto no verso 29, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava Sarai e a de Naor Milca. Naor casou-se com Milca. Milca, que significa no hebraico rainha, mas na língua acadiana significa estar, a filha do deus da lua. Perceba como a idolatria tinha tomado, meus irmãos, estamos falando dos hebreus. E Milca então casa com seu tio, Naor. A lei de Moisés ainda não havia proibido isso. E ela se casa com seu próprio tio. Tera e sua família serviam assim o Deus da lua de forma tão devota e dedicada. Você já deve ter conhecido alguém que tem o nome de algum ídolo da Igreja Católica Romana. E essa pessoa é criada, sendo ensinada a adorar aquele ídolo. Isso não é novo. Você percebe como estava o povo de Deus? No mundo idólatra, mas afetado tão profundamente pela idolatria. Mas nós vamos para o nosso terceiro ponto. Em primeiro lugar, nós vimos um mundo afetado pela morte. Em segundo lugar, um mundo idólatra. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui o chamado de Abrão para uma nação santa. E talvez você diga, não, mas o chamado de Abrão ainda é... O senhor está adiantando, pastor, porque é no capítulo 12 que nós vamos ver Deus falando, sai da tua terra, da tua parentela, para casa, para a terra que eu te mostrarei, mas não. Abrão foi chamado em Ur dos Caldeus. É dali que Deus chama Abrão. Nós podemos ver isso lá em Atos 7, no sermão de Estevão. Abra lá a sua Bíblia. Atos capítulo 7, verso 2. Atos capítulo 7, verso 2. Estamos vendo o chamado de Abraão para uma terra santa, uma nação santa. E nós vemos aqui que foi em Ur dos Caldeus que Abraão foi chamado. No verso 2, Estevão respondeu, e Atos 7, Estevão respondeu, varões e irmãos, e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhes disse, saí da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus. Que terra dos caldeus? Ur dos caldeus. E foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Você percebe?
Deus chamou Abrão de Ur dos Caldeus. E depois ele vai realmente habitar e fica ali com seu pai, como diz lá o nosso texto de Gênesis 11, no verso 31, você pode ver sua Bíblia. Então Deus aparece a Abrão em Ur dos Caldeus. E essas palavras registradas aqui em Gênesis 12 foram ditas em Ur dos Caldeus a Arã. Deus apareceu, perceba aqui a cena, como foi a história. Deus aparece a Abrão em Ur dos Caldeus, naquele mundo de idólatra, naquele mundo tomado de idolatria. O povo de Deus estava afetado pela idolatria. Deus agora aparece a Abrão. Parece que então aquela promessa de que viria o descendente, um povo, tudo isso estava, parece que perdido. Porque não só os ímpios agora estavam em idolatria, mas agora também os semitas. Deus aparece a Abrão. No mundo afetado pela morte e no mundo afetado pela idolatria, Deus tem os seus. Ele aparece a Abrão. E ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Ora, meus irmãos, Tera, talvez crendo, chama a sua família, por isso que nos diz o texto, no verso 31, tomou Tera a Abrão, veja, tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Então ele toma Abrão, toma Sarai, toma Ló, que é filho de Harã, seu filho que havia morrido, e sai com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Tera não sai a ver navios, Tera não sai aventurando, Tera está indo para Canaã, a terra prometida. Por quê? Porque Deus apareceu a Abraão e disse: sai da tua terra. Abraão disse isso ao seu pai: eu tenho que sair, o Deus vivo me apareceu. Então seu pai, talvez crendo, nós não sabemos, não há como afirmar, mas talvez Tera tenha crido, e disse: vamos ajuntem tudo, vamos obedecer essa promessa de ser abençoados. Talvez tenham pensado: de fato, a idolatria, olhe como está o povo de Deus tomado, não há muita diferença entre o mundo e os semitas, entre o mundo e os hebreus. E agora esse Deus aparece falando de bênção. Vamos! Ló creu, nós sabemos, porque Hebreus 11 se refere a Ló chamando justo, o justo Ló que atormentava a sua alma quando via a maldade ali em Sodoma. Naor fica. Naor, um dos filhos de Abrão, quando Tera, um dos filhos de Tera, quando Tera diz vamos, Naor diz não, eu vou ficar. Como nós sabemos disso? Lá em Gênesis 24:15, você pode ler em casa. Gênesis 24:15 aparece, vamos abrir lá Gênesis 24:15. Interessante a história. No verso 15, diz assim, aqui contando, o texto diz: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Aqui nós vemos, meus irmãos, como então o servo de fato aqui saiu em busca de uma mulher para o filho de seu senhor. E então ela vem com o cântaro na mão, depois dele fazer aquela oração, pedindo que Deus envie ele para o lugar certo. E quem era Rebeca? Ela é filha de Betuel. Betuel era filho de Milca. Milca era a mulher de Naor. E nós vimos que depois, quando inclusive Raquel sai, Raquel que era irmã de Labão, e eles eram filhos, descendentes de Naor, ela sai da casa de seu pai, e seu pai diz: onde estão os meus ídolos?
Onde estão os meus ídolos? E Rebeca mente, né? Diz, eu estou com a regra das mulheres. Aliás, Raquel mente. Meus irmãos, Naor fica. Essa é a verdade da história. Ele ficou porque ele preferiu a idolatria. E Labão aprendeu com ele a adorar os deuses. Mas perceba o que é estranho. Deus está chamando Abrão. Tera vai, levando Abrão, Sara, Ló. Mas veja o que diz o texto, o nosso texto em Gênesis 11. Que eles foram até Arã, no verso 31, onde ficaram. A palavra aqui é habitar. Eles passaram um tempo ali morando em Harã. Ora, foi para lá que Deus disse que eles deveriam ir? Foi para Canaã. E nós vamos ver em Gênesis 12 que Deus fala claramente a Abraão, dizendo, esta é a terra que eu vou dar aos seus descendentes. Eles ficam morando em Harã. Por que eles ficam ali? Eles se distraíram. Eles se distraíram. Não sabemos com o quê. Eles se envolveram. Eles ouvem o chamado de Deus, mas no meio da viagem, eles se distraem. E ficam ali, diz o texto que foi ali que Tera morreu. E é dali que então Abraão vai. No capítulo 12 nós vamos ver que ele toma Ló e vai saindo de Harã. Ele se distrai. Ora, meus irmãos, Deus chama Abraão, mas há muitas dificuldades aqui, você está percebendo isso? Não só essa dificuldade da distração no meio da viagem, mas a dificuldade da esterilidade. No verso 30 diz, Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Muitos perversos se multiplicando. Nós vemos que muitas nações surgiram. Foram surgindo jafetitas, os filhos de Cã, semitas. Mas perceba, se coloque no lugar de Abraão. Deus chama ele, Deus promete uma bênção. Mas ele olha para o mundo afetado de idolatria, vê como eles estão prosperando, eles estão tendo filhos, eles estão sendo abençoados. Abraão olha para sua mulher, ela é estéril. Eles não estão nem aí para Deus, estão tendo filhos. Sarai era estéril. Tudo isso servia para o propósito que Deus tinha de salvar o povo. Deus está chamando Abraão, mas Ele está chamando para uma nação santa, uma nação separada para Ele, uma nação sustentada pela graça e não pelas obras de Abraão. Tudo isso serve para o propósito da graça e de exaltar tão somente o nome de Deus, ao contrário da idolatria. É interessante que no Antigo Testamento todos deveriam se reunir na terra prometida, não é verdade? A mensagem nos lábios de Moisés era essa: vocês vão atravessar e vocês vão para o local onde Deus prometeu ali fazer o seu nome habitar. Você lembra disso? Então eles deveriam se reunir. Mas na nova aliança, nós vemos que o Senhor Jesus, o Rei da Nação Santa, ordena que todos se espalhem. Ele diz, vocês vão ficar aqui em Jerusalém esperando o Espírito, até que ele venha, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ora, meus irmãos, que lições esse texto traz para as nossas vidas? Que lições esse texto traz para as nossas vidas? Nós vemos um mundo afetado pela morte, ela é uma realidade. Nós vemos um mundo idólatra, onde inclusive o povo de Deus estava afetado por essa idolatria. Nós vemos a família de Tera, os nomes que ele coloca. E nós vemos Deus chamando Abraão para uma nação santa. Que aplicações temos para as nossas vidas? Em primeiro lugar,
Enfrente a morte como um instrumento de Deus para regular o teu prazer nesse mundo. A morte é uma realidade. Nós falamos muito dela. Nós ouvimos muito que fulano está à beira da morte ou que até mesmo faleceu, mas quando a morte bate à nossa porta, e quando é inclusive um ente querido nosso, é diferente. Como ela mexe conosco. Na verdade, a morte não é delicada. A morte não é um instrumento tão delicado assim na hora que ela é aplicada. Na verdade, nós estamos falando de morte aqui. Mas o Senhor nos prova, irmãos. Ela irá bater a porta e irá chamar os nossos cônjuges, os nossos filhos, como homens que nós vemos aqui na genealogia. Talvez alguns de vocês aqui tenham filhos que vão antes de vocês. Isso é uma realidade. Como lidar com isso? Por um lado, a morte é uma realidade, ela não deve ser desprezada. Mas por outro, veja bem, ouça bem isso. A morte, ela não é o fim. Ela não é um instrumento tão delicado assim, mas o efeito que ela traz para nós é maravilhoso, porque ela nos faz ajustar as lentes da alma para que nós enxerguemos a realidade como ela precisa ser enxergada. A morte é um instrumento de Deus para ajustar as nossas lentes. Porque quando um ente querido vai, aquilo que tem cor demais nesse mundo perde a cor. Perceba como Deus ajusta a intensidade das cores através da morte. Um pedaço de nós vai. Um pedaço de nós vai. E o mundo passa a ter menos valor para nós. Ora, meus irmãos, como nós devemos enfrentar a morte como instrumento de Deus, para que Ele regule o nosso prazer nesse mundo. A morte leva um pedaço de nós, e esse pedaço é transportado desse mundo idólatra para a nação santa. E o Senhor Jesus diz: eu vou preparar lugar para vós. Quando é um crente que vai. Perceba como isso, embora não seja um instrumento tão delicado, o efeito é maravilhoso. E isso só é possível porque, como disse, parafraseando John Owen, uma obra famosa, a morte da morte na morte de Cristo. Sim, a morte morreu na morte de Cristo. E a morte foi tragada na morte do Senhor Jesus. Ele é como Sansão, que para destruí-la, ele teve que morrer, mas o fato é que a morte foi tragada, e ela não é o fim. Isso só é possível porque Cristo, nosso grande Salvador, morreu. E a morte agora não é mais aqui, embora seja um inimigo, ela não tem mais aquele aguilhão de um ponto final. Você está percebendo isso? Ensine os seus filhos a lidar com a morte, na linguagem deles, na linguagem que eles entendem. Ensine. Um hábito que vi com um irmão daqui da igreja é que nos funerais ele leva os seus filhos. Ele chega de junto ali do caixão e ele fala aos seus filhos. Isso é importante. Talvez você não faça assim dessa forma, mas escolha um meio para ensinar aos seus filhos sobre a morte. Não deixe que eles cresçam sem saber o que ela é. Ela não é tão delicada assim, mas ela não é o fim. Esse é o nosso primeira aplicação. Em segundo lugar, a idolatria faz esse mundo ter mais cor do que de fato tem.
Se a morte é um instrumento de Deus para nos fazer perceber que o mundo ele precisa ter menos cor do que ele realmente tem, a idolatria faz com que nós vejamos mais cor e sejamos mais atraídos por esse mundo, por prazeres lícitos, inclusive, do que de fato deveríamos. Do que não conheces a Cristo. E talvez algum membro não conheça a Cristo. Você tenha atraído a ira de Deus. Quando você deixa alguém ou algo que ele domine a sua vida. Você tem atraído a ira de Deus por saber isso. Porque Deus é zeloso para com a sua glória. Ele diz, a minha glória eu não darei a outrem. Se você tem sido assim, não continue. Se arrependa. Se arrependa e se refugie naquele que escolheu receber toda a ira divina no lugar de pecadores. Se arrependa. Não continue atraindo a ira de Deus. Deus é zeloso. Ele destrói os ídolos. Ele também irá destruir os idólatras. E mais uma vez, os idólatras não são apenas aqueles que têm imagens. São todos aqueles que colocam alguma coisa ou algo no lugar de Deus. Crente, o que tem roubado o teu fervor de cultuar a Deus? Ou o que tem competido e ganhado a competição de culto a Deus em tua vida? Alguém já disse que o ídolo é tudo aquilo que esfria o nosso fervor para com Deus. Isso é verdade, é uma boa definição. O quê? O que tem te impedido de vir ao culto e estar aqui de forma dedicada, com a mente adorando ao Senhor, com as suas afeições em serviço a Ele? O que é isso? Vasculhe o seu coração. O que é isto ou quem é? Porque isso está sendo um ídolo na tua vida. O que te impede de abrir os pulmões da alma e adorar ao Senhor? Isso é um ídolo. Isso é idolatria. Meus irmãos, todos precisamos nos arrepender. Estamos afetados por idolatria desse mundo. Estamos afetados. O nosso desejo por Cristo não é como agrada ao Senhor. A nossa esperança por Ele não é como agrada ao Senhor. E algum ídolo está diminuindo isso. Crente, e também aos que não conhecem a Cristo, fujam da idolatria, deixem. E em terceiro e último lugar, Jesus nos chama da tristeza da morte e da terrível idolatria. Tu, que não tens a Cristo, por que sucumbes diante da morte? Porque você se desespera diante dela. Desista de viver para si, morra em Cristo e viva nele. Este é o dia em que a morte é lembrada para nós que não é o fim. Porque se Cristo ele morreu, foi nesse dia que ele se levantou. E a morte não pôde vencê-lo. Que mensagem maravilhosa. Esse é o Evangelho. Você que não é crente, Jesus te chama hoje. Mas aos cristãos, Jesus nos chamou para andarmos em suas pegadas de santidade. Ele nos chamou para fugirmos da idolatria. Talvez você olhe para o seu coração e você diga, mas eu tenho ido ao Senhor em oração, eu tenho lutado, eu vejo os meus ídolos, eu luto para quebrá-los, mas como é difícil. Lembre-se dessa verdade maravilhosa, Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Jesus pisou
pegadas de santidade, de devoção ao Senhor. Ele pisou e fez caminho para mim e para você. Você pode, cristão, viver uma vida pura e devota a Cristo, porque você está nele. Coloque os seus olhos nele, como diz Colossenses 3. Portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você pode, porque você está em Cristo, viver uma vida santa. Vocês lembram do Antigo Testamento? Como eles purificavam todo tipo de utensílio? Nós não estamos mais na Antiga Aliança, mas nós podemos purificar tudo que nós vamos fazer. No trabalho, em casa, tudo. Tudo é puro. Tudo tem que ser puro e limpo para o crente e limpo da idolatria. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.